Bem, meus irmãos, olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta então aqui para passarmos, na verdade, foi a primeira mensagem do dia 22 de abril agora, ok? 2025. Nessa primeira mensagem, esse irmão, ele falou assim, mensagem do dia, escreveu assim, desculpe, foi a primeira mensagem. Leia a página 47 do livro Encontro Marcado. Obrigado, que Deus esteja bem forte dentro do coração de cada um de vocês. Que Jesus os inspire sempre às boas decisões. Que assim seja. Então, ele nos aconselhou a fazer isso que vamos fazer agora. Ok? Então, estamos fazendo aquilo que ele nos aconselhou. Vamos ver a mensagem então. O título dessa mensagem é A Página do Caminho. E subtítulo: No entrechoque das paixões humanas. E ele começa a falar: surpreenderás no caminho cotidiano, o entrechoque das paixões, provocando rancores ferozes. Pontinho, pontinho, pontinho. E observarás em torno os que se revoltam contra a cruz salvadora. Aqui, né? Contra a cruz salvadora, que carregam os que oprimem os fracos, os que bandeiam para as regalias da sombra e os que transformam a perturbação alheia para a escala do poder. Então ele está resumindo aqui, né, que vamos ver no caminho essas coisas todas. Pessoas se entregando às paixões, as pessoas revoltadas contra a própria cruz ou contra o tipo de vida que leva, né? E a vida que levamos foram escolhas nossas que irá nos libertar, conforme ele fala aqui, né? Que é aqueles que oprimem os fracos, né? Aqueles que bandeiam para regalia para as facilidades, que são das sombras, né? E transforma a perturbação alheia para a escalada do poder, o que a gente vê muito hoje, principalmente no meio político, né? E ele continua aqui, só um minuto que eu vou virar aqui, só um minuto. E ele continua aqui: compadecer-te-ás de todos os que desconhecem ou pretendem desconhecer o amor para que foram criados. Mas entre os que passam indiferentes à penúria dos seus irmãos, deter-te-ás no amparo aos infelizes, e serás, junto deles, a mão confortadora e o serviço fiel. Quer dizer, embora as pessoas não ajudem alguém, não importa, nós devemos fazer a nossa parte, ajudar. Não interessa se as pessoas não ajudam, vamos fazer o possível para ajudar, ok? E ele continua: recordarás o bom samaritano, que não se preocupou em apontar os malfeitores que havia espoliado o viajante indefeso. E, sim, ao invés disso, se inclinou compassivo para o companheiro tombado no infortúnio, de modo a aconchegá-lo ao coração. Quer dizer, em vez de a gente ficar mostrando o erro dos outros, não é verdade? Que o fulano fez isso, ficar procurando se vingar, ficar procurando propagar essa informação, né? Vamos tentar ser útil, ajudar a quem nós pudermos. Eu dei um exemplo aqui do irmão samaritano, que foi isso que aconteceu, né? Agora vamos ver aqui. Ele continua. Essa informação aqui, vamos lá. Os mentores da crueldade são suficientemente desditosos por si mesmos e serão defrontados no espaço e no tempo pelas forças coercitivas dos tribunais de justiça oculta,
a lhes coibirem a expansão. Não precisa de identificá-los a pretexto de corrigenda, porque já contam com um número imenso daqueles que os procuram, a fim de expô-los à censura e ao sarcasmo. Olha essa informação que é interessantíssima e importantíssima. As pessoas ficam querendo saber, né? Muitas vezes, quem são esses espíritos, quem são essas pessoas, e etc. Hoje, aqui no caso, ele está se referindo mais aos espíritos, né? Que vivem constantemente tentando prejudicar aqueles que estão encarnados por vingança. Na verdade, eles querem se vingar de um mal que sofreram. Só que a vingança, Deus não deu direito à vingança a ninguém. Muito pelo contrário, ele deu direito à reparação. É por isso que reencarnamos, ok? Para reparar os erros, aprender e evoluir. Mas, no entanto, não deu direito à vingança a ninguém, mas sim de reparação. Só que tem gente que fica procurando saber dos erros, sabe quem está cometendo os crimes, quem está cometendo os erros, para ser um justiceiro, ou para difamar, ou para, sei lá, divulgar, e por aí. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente vê pessoas no meio espírita mesmo falando mal desse político, daquele político, e por aí vai, Aí, espíritas, né? Interessante coisa. Aí pergunto, vou deixar uma pergunta aqui no ar, para vocês refletirem e fazer pergunta a vocês mesmos. E perguntar a um colega de vocês de espírita, vamos ver se a resposta dele vai ser a que deve ser, né? A mesma resposta que você daria. Vou te fazer uma pergunta agora. Aparece na tua frente, na tua vida, em qualquer momento que seja, uma pessoa que está com deficiência física, por algum motivo, né, sem as pernas, vou dar exemplo, a pessoa está sem as pernas, sem o braço, eu não digo sem o braço, mas não tem as pernas, enfim, tem um defeito físico e não tem como trabalhar, e te pede que você pague um prato de comida, ou pague o lanche, o que você, se você tiver o dinheiro, você vai pagar? Provavelmente vai ter pena, piedade da pessoa ali, vai pagar, bacana, tu fez isso, acho que todo espírita vai responder, claro, se eu tiver o dinheiro que puder, eu vou fazer. Se eu puder ajudar, a pessoa estiver precisando, eu vou ajudar. Essa é a resposta imediata. Agora eu te pergunto, você mesmo, esse espírito que você é, que nós somos, que todos nós somos, pergunta ao colega seu, se você souber que o presidente do Brasil, por exemplo, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa que está fazendo coisas erradas, não vou entrar em detalhes, qual vai ser a sua ideia perante ele, o teu pensamento? Que pensamento você vai ter? De raiva, de ódio? Talvez não, mas que você vai gostar de saber do que ele está fazendo? Não, tu não vai gostar de saber do que está fazendo. Talvez você propague, até repasse alguma coisa que ele tenha feito de errado para os teus colegas, para os teus amigos, divulgue isso para os outros, né? Esse cara é um canalha, ele não presta. Ou seja, e se na vida futura ele nascer sem as duas pernas e sem os dois braços, aleijado, e te peça um prato de comida, tu vai pagar? Com certeza vai, mas hoje tu não paga. Então, por que precisamos esperar a vida no futuro para fazer o bem àquele que atualmente está cavando sua própria cova, seu próprio sofrimento no futuro? Por que precisamos esperar a vida no futuro? Por que não podemos, na vida atual, ao invés de divulgar os erros dele, de escarnecer mesmo, né? Falar mal, divulgar, enfim, em vez de fazermos isso, por que a gente não começa a fazer uma oração para Deus ajudar, para ele parar de fazer as coisas erradas, para que ele tenha uma vida melhor no futuro? A vida futura dele seja melhor. Por que não fazer isso agora? Por que precisamos esperar uma vida toda divulgando, querendo pessoas, né, divulgando com o interesse de conseguir outras pessoas que pensam igual a gente para falar mal de alguém, para no futuro vir ajudar ele, dar uma de bonzinho? Não é isso? Aí na vida futura a gente é bonzinho, porque pagou o lanche pro cara, mas numa vida anterior nós descarniçamos ele. Divulgamos, propagamos o erro que ele faz, que ele fez. Não é assim que a gente faz? Vamos refletir sobre isso, gente. Pergunte aos colegas de vocês, aqueles que odeiam esse presidente ou aquele presidente, que é hoje no Brasil o que mais toca é isso, né? Quem odeia o Bolsonaro, quem odeia o Lula. Pergunta, faça essa pergunta, se ele perdoaria o Bolsonaro pelo que fez, faria uma oração para ele, aqueles que odeiam o Bolsonaro, e pergunta aqueles que odeiam o Lula, se ele faria uma oração para o Lula, para ele ser melhor, para ele
evoluir, para deixar de fazer as coisas erradas? Eu tenho certeza que todos eles irão responder para você: jamais, tá maluco, eu vou fazer oração para essa pessoa, vou nada. Já está fazendo cagada, roubando todo mundo, fazendo merda, mas no futuro vai querer dar uma de bonzinho, né? Não sabe que foi Lula, né? Não sabe que foi Bolsonaro que reencarnou dessa forma, daquele jeito. Aí você vai ser bonzinho na próxima vida. Por que você não começa a ser bonzinho já agora? Por que nós não fazemos isso agora? Tem que esperar a próxima vida, por quê? Não é verdade? É uma reflexão aqui para vocês, ok? Vou até ler novamente esse trecho para que a gente grave bem isso aqui, que é muito importante, ok? Eu conheço muitos espíritas que estão nessa vibe, né? nessa onda de falar mal desse ou daquele presidente. E acha bonitinho botar coisa absurda na internet, no meio social. Vamos lá, vou repetir novamente. Os mentores da crueldade, quer dizer, nosso presidente, esse ou aquele, eles estão o quê? Sendo com toda certeza influenciados por esses outros, que a gente não vê, né? Pelos espíritos. Da mesma forma que nós também somos, ok? Não tem privilégio nem para eles, nem para a gente. Nem para eles tem privilégio, nem para nós, ok? Mas vamos repetir aqui, vamos lá. Os mentores da crueldade são suficientemente desditosos por si mesmos e serão defrontados. Está vendo aqui? Ou seja, vocês acham que vão fazer o que querem para fazer para sempre? Vão ficar eternamente fazendo? Não, vão ser defrontados. E ele continua: no espaço e no tempo, pelas forças coercitivas dos tribunais de justiça oculto, aqueles que também nós não vemos, a lhes coibirem a expansão. Não precisa identificá-los a pretexto de ser o juiz, né, de fazer corrigenda, que é o que nós mais gostamos de fazer, porque já contam com um número imenso daqueles que os procuram, a fim de expô-los à censura e ao sarcasmo. Então, ele já tem muita gente, muito espíritozinho correndo atrás dele, querendo se vingar deles também. Não seja você mais um. Né? Pois é. Então, vamos lá. Ele continua aqui. Serás a lâmpada acesa para os caídos na cegueira da negação, o apoio dos que tropeçam na estrada, estonteados de sofrimento, a boa palavra que reajusta o ânimo dos que jazem traumatizados pelo assalto das trevas e a esperança dos últimos. É isso que nós devemos ser, fazer isso. Ele continua: quando alguém te requeste os ímpetos da reação perante os males que correm a vida, olha só, quantas pessoas fazem isso com a gente, mandam uma mensagem para a gente: olha o que fulano fez de errado. A televisão é isso constantemente, não é isso que a gente vê nos canais, na reportagem, só mostrando o erro dos outros, os crimes. Parece que o mundo é feito de crime, não tem coisa boa. É só isso que eles colocam. Então, requer o que? Teu ímpeto, da tua reação. Que você vá junto com ele com aquilo que ele pensa, né? Perante os males que ocorrem na vida. Vai te incentivar a ser como ele. E ele continua aqui: lembra-te de que um golpe sobre outro golpe apenas consegue agravar a ferida. E dispõe-te, olha bem, e nesses casos, em vez de você se aliar a essa ideia de pensamento negativo, dispõe-te, quer dizer, se disponha a socorrer os que esmarecem no desânimo ou caem na angústia. Tá? Então, em vez da gente somar a ideia do pensamento negativo, de raiva, de ódio, vamos procurar ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. Um golpe em cima de outro golpe só gera o quê? É o que ele fala aqui. Agrava, né? Pois é. Um golpe sobre outro golpe apenas consegue agravar a ferida. Então não vamos fazer isso. Vamos fazer o contrário, ok? Exatamente o oposto. Ele continua: não percas tempo indagando quanto aos méritos da bondade, pois, porquanto, olha bem, deixa eu repetir aqui, não percas tempo indagando quanto ao mérito da bondade, porquanto, se alguns raros companheiros do mundo te escarnecem
dá compaixão, malversando-te os benefícios, quer dizer, tem alguns raros, né? Você faz o bem para alguém e chega a te escarnece. Deixa ser bobo, deixa ser otário. Fulano está aproveitando de você, bebê. Alguns raros fazem isso. Ele continua. Da compaixão, malfazendo os benefícios, a bondade que praticares será sempre revestida em teu favor. Então, meu amigo, minha amiga, não se ligue. Você faz o bem, aí a pessoa fez uma sacanagem contigo, aí vem outro, pô, tu ajudou e o cara te sacaneou. Aí tu, pois é, não vou ajudar mais não. Então, te escarnecer, minha gente, infelizmente é assim mesmo. Nós estamos aprendendo, eles e nós, todos nós. Então não se aborreça, continue fazendo o bem que você puder fazer. É claro que tem limite, quando Jesus fala, seja assim sim e não não. Você vai até onde o teu limite. O teu limite. Não tem um limite para todo mundo que é igual, não. Tem gente que gosta de ajudar 3 vezes, outro ajuda 4, outro 10, outro 1000 vezes, outro ajuda até o resto da vida. É coisa de cada um. Não te agrida. Faça o que o teu coração mandar. Esquece o palpite dos outros. Ok? Seja você, por você. Porque as coisas que você fizer, meu amigo, minha amiga, só você responderá por elas. Só você receberá os méritos ou não, conforme ele fala aqui. Os méritos e deméritos, não é isso? Fez a coisa boa, bacana. Não fez, também tem um resultado. E ele continua aqui. Envolve o raciocínio no halo do entendimento, tá vendo? E deixa que o amor te comande os menores impulsos da alma para levantar e lenir, esclarecer e ajudar onde estiveres. Tá vendo? Então, vamos tentar ficar com essa mente desse jeito que a gente vai conseguir ser auxiliado, ok? Pelo bom de espíritos. Ele continua. A vida triunfante é a luz imperecível, impelindo-nos no rumo das esferas superiores. Não tem jeito. Entretanto, encerra contigo a rude batalha da evolução. Quer dizer, não vem de graça, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E ele continua, em que todos somos compulsoriamente engajados na condição de espíritos eternos, a fim de conquistá-la, né? A luz. Conquistar o quê? Conquistar a luz. Então nós estamos aqui, né? Passando por coisa que irá nos ajudar, essa que é a verdade, ok? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aí, de alma incompreendida, esquece a ti mesmo e faze-te o consolo e a bênção dos que se arrastam humilhados e abatidos na retaguarda, e ainda mesmo que todos os poderes do mal se conjuguem, né? Se conjuguem ao redor de ti, no intuito de apagar a chama da tua fé na vitória do bem. Auxilia e ama sempre, na convicção de que de todos os ambientes da terra, a presença da caridade é e será constantemente o mais alto clima de existência para o encontro da nossa necessidade com o suprimento de Deus. Bem, gente, então, vocês estão vendo que a nossa insistência, a caridade, ele encerra aqui, é muito interessante, dessa leitura aqui, que ele fala aqui, né, sobre a caridade, né, lembrando que a caridade e será constantemente o mais alto clima. É interessante essa mensagem, porque o outro irmão que mandou uma mensagem anterior, quer dizer, depois desse, né, mandou uma mensagem
Uma psicografia, ele encerra aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Falando, tá, alguma coisa de caridade, é interessante. Agora que eu estou vendo, que esse irmão aqui mandou que fizesse essa leitura. Mas teve essa aqui, psicografia, que eu já coloquei no vídeo anterior, mas essa foi no mesmo dia, tá? As duas aqui. Então é interessante que ele termina aqui, né? Sem caridade, quase nada conquistamos. E essa mensagem que outro irmão mandou ler, termina basicamente assim. Vai entender, né? A presença da caridade é e será constantemente o mais alto clima da existência para o encontro da nossa necessidade com o suprimento de Deus. Bem, gente, essa mensagem realmente foi longa, porque, enfim, fazer o quê, né? Mas é muito interessante, a gente vive jogando, condenando, achando que devemos divulgar os erros dos outros. Estou querendo alertar, será que é isso? Está sendo piedoso com aquilo que nós estamos acusando? A gente precisa de participar do clube A ou clube B? Ou podemos participar da outra opção, que é o clube C, que é o clube de Jesus? É interessante, ABC, né? Pois é, A ou B ou C. C de Cristo. É coincidência, será? Você não deve ser do A nem do B, mas deve ser do C. A terceira opção, que é o C de Cristo. Né? Nós não precisamos estar do lado do certinho, apoiando tudo ele contra os outros, nem do lado do errado contra os bonzinhos. Nós devemos fazer parte do clube C, que é C de caridade, C de Cristo. C de caridade, C de Cristo, não é verdade? Pois é. C de compaixão. Essa letra C realmente tem muitas palavras, né? Muito boas. Interessante coisa. Então, gente, tá aí. O que podemos fazer é isso, é divulgar o bem, é fazer o bem, e se aqueles que querem fazer o mal, que façam, é problema deles. Vamos orar por eles, coisa que raramente fazemos. Nós oramos sim para pedir ajuda para o parente, para o colega, para o amigo, para aquele que está doente, para aquele que a gente não sabe que ele fez cagada. Se ele fez cagada, a gente não ora por ele, muito pelo contrário. É claro que existem seres humanos, cristãos aqui, que oram sim, por essas pessoas que precisam de oração. Na verdade, o cara que está bom, é como Jesus fala, ele não veio para curar quem já estava sadio. Como é que ele vai curar quem está sadio? Ele veio para os doentes, não é verdade? Então Jesus não procurou viver no meio só de pessoas boas, ele procurou as pessoas que precisavam de ajuda, e assim ele fez, ajudou e orientou. Okay? Ele veio para curar quem está doente. Então nós não precisamos ficar pedindo ajuda para uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que é boa, que faz o bem, até é legal, tudo bem. Podemos e até devemos fazer, mas digo, não somente isso, principalmente orar para aqueles que ainda estão no caminho errado, para aqueles que cometem as coisas mais absurdas, ok? E não ficar divulgando os erros deles, porque todo mundo já sabe, não precisa de mais adeptos, não vamos perder a oportunidade de nos entendermos, de podermos ser melhor do que temos sido até hoje, melhor do que tudo que temos feito até hoje. Vamos fazer um pouco melhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Tchau.